Bom, o principal sintoma da demência é o esquecimento. Seria o principal motivo da procura ao geriatra, né? Mais frequentemente da família do idoso, quando há o esquecimento, que a gente começa a pensar numa síndrome demencial. Há outros fatores, né? Muitas vezes a perda de peso, irritabilidade, muito ansioso, muito agitado, mas o principal fator, o principal sintoma é o esquecimento. A investigação, ela é basicamente, nós fazemos uma anamnese, o exame físico e posteriormente nós temos alguns exames, alguns testes que nós fazemos para ver a cognição deste idoso. Um deles que nós chamamos de mini exame do estado mental, que é um conjunto de perguntas onde nós vemos com relação à memória dele imediata, a memória antiga, a memória recente. Nós vemos o grau de cognição, se ele sabe fazer cálculos, se ele consegue escrever uma frase. Temos um outro teste que nós chamamos de teste do relógio. E também nós fazemos o teste de depressão, que é a escala geriátrica de depressão, que são mais 15 perguntas. Porque o principal diagnóstico diferencial da síndrome demencial é a depressão no idoso. Muitas vezes o idoso se queixa do esquecimento e o esquecimento nós não podemos excluir a possibilidade da depressão. Um fator diferencial para isso que nós percebemos lógico que não é regra, mas porque há as exceções, mas em via de regra, quando o idoso se sente esquecido, geralmente ele está depressivo. Quando a família queixa do esquecimento, geralmente o idoso está demenciado. Por isso é importante nós fazermos essas duas escalas, tanto da depressão quanto o mini exame do estado mental, para a gente poder já fechar um diagnóstico. Posteriormente a isso, lógico que a gente tem que fazer outros exames, alguns exames laboratoriais, para a gente poder afastar outras possibilidades. Aí seria importante nós avaliarmos a tireoide no idoso também, porque o hipotireoidismo um dos principais sintomas é o esquecimento. A falta de vitamina B12, por exemplo, pode ocasionar esquecimento no idoso, então às vezes ele está demenciado por falta de vitamina B12. Às vezes ele pode estar demenciado por uma neurosífilis, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa do sistema nervoso central. Tratou, ele vai melhorar a cognição. Às vezes ele pode estar demenciado porque teve um AVC, um micro AVC passou desapercebido, uma demência vascular que a gente vai detectar na tomografia de crânio, por exemplo. Então, são diagnósticos diferenciais. Eu afastando os diagnósticos diferenciais, eu posso cravar, não, realmente ele tem uma demência degenerativa como o Alzheimer, que é a mais comum. A demência, infelizmente, não tem cura. A partir do momento que eu dou o diagnóstico de demência, eu inicio o tratamento. Porém, ele é um tratamento não curativo, é um tratamento paliativo, ou seja, eu vou tratar esse idoso para que a sua progressão não seja tão rápida. Eu vou tentar dar uma qualidade de vida melhor para ele, tentar dar um prolongamento de vida, Eu vou fazer um tratamento para que essa progressão da demência não seja tão rápida. Eu consiga fazer com que ao invés dela progredir em 5 anos, ela progredir daqui 10, 15, 20 anos. Como eu sei que a demência está progredindo? Pela evolução desse idoso, começa a diminuir apetite, para de comer, começa a ficar numa cama. A ideia é a gente tentar ao máximo essa progressão. Percebeu alguma alteração no idoso? Ele começa a ficar muito esquecido, você percebe que coisas corriqueiras, como por exemplo, ele ia no mercado sozinho. De repente ele vai no mercado e não lembra mais como volta. Ele ia no banco sozinho, ele fazia suas próprias contas, de repente não consegue fazer mais. São fatores aí para a gente acender o sinal de alerta e ficar preocupado num possível quadro demencial.